Olá, meus amigos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. Nós vamos hoje fazer a análise de mais um julgado do STJ. Vamos tratar mais um conflito de competência negativo. Há pouco tempo nós tratamos de um outro conflito de competência negativo, e esse é o conflito de competência número 147746 de São Paulo. Ele é um julgado da primeira sessão do STJ que se deu à unanimidade. Daí mostra, portanto, o entendimento consolidado no STJ, não apenas por ser de uma sessão, mas também por ser um entendimento unânime, um julgamento unânime da Corte. Um julgado que se deu em 27 de maio agora de 2020. Bom, já de início, eu trago para os senhores qual é o conteúdo do julgado. A Corte entendeu, pela competência do juízo deprecante, aquele que expede a carta precatória, para a realização de atos processuais associados à alienação judicial por meio eletrônico, mesmo que o bem esteja situado em outra comarca. Bom, como nós sabemos, a carta precatória é um ato de comunicação processual entre juízos, na qual surge a necessidade no processo para a realização, para a prática de um ato processual em outra comarca, em outro juízo, na qual aquele juízo onde tramite o processo não tenha competência territorial para exercer, para praticar o ato processual. Foi o que se deu no caso. Os aspectos fáticos do caso giram em torno de uma execução fiscal que tramitava no juízo de Belo Horizonte, tá? O juízo lá da Vara de Direito de Feitos Tributários, salvo engano, algo assim, na comarca de Belo Horizonte. E aí surgiu a necessidade, portanto, de se alienar judicialmente um bem que se situava em São Carlos, tá? Então o juízo de Belo Horizonte, ele expediu uma carta precatória para a realização de atos processuais de leilão eletrônico de um bem imóvel que se situava em São Carlos. E aí foi distribuído, portanto, a um foro lá distrital da comarca de São Carlos. Acontece que o juízo deprecado, esse juízo de São Carlos, ele devolveu a carta precatória sem cumprimento ao juízo deprecante de Belo Horizonte, sob o argumento de que o procedimento da alienação judicial por meio eletrônico, ele dispensa a asta pública presencial na comarca onde se situa o bem imóvel. Tá? Não satisfeito, o juízo da comarca de Belo Horizonte, o juízo deprecante, ele devolveu a carta precatória ao juízo deprecado de São Carlos, determinando a realização do leilão eletrônico, renovando o conteúdo da carta precatória e sob o entendimento de que os atos processuais deveriam ser realizados no juízo onde se situa o bem imóvel, o bem penhorado que estava em vias de ser expropriado. E aí, diante desta situação fática, o juízo deprecado, o juízo de São Carlos, ele suscitou o conflito negativo de competência, alegando, nesse caso o julgamento deveria se dar como se deu pelo STJ, por quê? Porque são juízos de tribunais distintos, né? Um de Minas Gerais, o deprecante de Belo Horizonte, e o outro de São Paulo, o deprecado da comarca de São Carlos. E aí o juízo deprecado, que suscitou o conflito negativo de competência, ele alegou que o entendimento do juízo deprecante, né, que deveria, portanto, ser expedida a carta precatória para a realização do ato no foro onde se situa o bem, que isso depunha, que isto iria de encontro à lógica de efetividade do processo que nós vivemos e que contribuiria, portanto, para a morosidade processual, uma vez que o ato de alienação pela modalidade eletrônica, ele naturalmente dispensa a presença física das partes, a realização de uma asta presencial. Bom, o conflito negativo de competência, eu mencionei há pouco para os senhores
e reitero aqui, lá no curso Anotando o Julgado, na plataforma acadêmica Arthur Vieira Cursos, os senhores encontrarão o acórdão e um material que eu preparei, mastigando tudo isso para vocês, explicando como é que se deu o julgado, e os senhores vão encontrar, portanto, se os senhores colocarem o cupom de desconto AVC, os senhores verão que o preço cai para uma bagatela, tá? Mas de toda maneira, o vídeo os senhores terão aqui a explicação. Lá é para quem quiser uma complementação, para quem quiser material de apoio, vamos assim dizer, né? Lá no artigo 66, inciso 2º do CPC, nós temos a previsão de que o conflito de competência ele pode ser instaurado, e aí no inciso 2º vem lá a previsão, quando 2 ou mais juízes se considerem incompetentes, atribuindo a competência ao outro. Foi o que se deu no caso. O juízo deprecante entendeu que o leilão eletrônico deveria ser realizado pelo juízo deprecado de São Carlos, e o juízo deprecado devolveu para o deprecante. Então São Carlos devolveu para Belo Horizonte a realização do ato. Eu costumo dizer sempre, é jogo da batata quente, né? Comigo não tá. O juízo deprecante, Belo Horizonte, mandou para o juízo deprecado. São Carlos falou, realiza o ato eletrônico aí. E ele devolveu, opa, comigo não, é contigo aí. Basicamente isso, o ato não é praticado porque um entende que o outro deve realizar. Artigo 66, inciso 2º. A carta precatória, que foi aonde surgiu o conflito negativo de competência, ela tem a regulamentação lá nos artigos 260 a 268 do CPC. Mas o STJ entende corretamente que esses artigos 260 a 268 se restringem a aspectos formais das cartas de modo geral. A carta precatória é um dos exemplos. E aí, por exemplo, no artigo 236, no material que eu mencionei ainda há pouco para vocês, está tudo isso estabelecido lá, tá? No 236, parágrafo 1º, especialmente, tem a previsão de que deve ser expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do juízo onde tramita a causa. Foi o que se deu. O juízo da comarca de Belo Horizonte, deprecante, entendeu que o ato deveria ser praticado em São Carlos, mas o juízo de Belo Horizonte não tem competência territorial no foro de São Carlos, expediu a carta precatória. O 237, por sua vez, ele afirma no inciso 3º que a carta precatória é aquela pela qual um órgão jurisdicional brasileiro expede a carta precatória para que seja praticado ou para que determine o cumprimento de um ato em área de competência territorial distinta da que ele possui. Ok? E para fechar a referência normativa, vimos, portanto, o conflito de competência no artigo 66, vimos, portanto, as principais referências normativas quanto à carta precatória, 236 a 237, o artigo 882, que acaba sendo o cerne da questão, ele prevê que, não sendo possível a realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. Ou seja, não sendo só será presencial se não for possível a realização pelo meio eletrônico. Há, portanto, uma nítida prevalência pela realização do ato eletrônico. E no parágrafo 1º desse artigo 882, há a previsão de que a alienação judicial por meio eletrônico é realizada observando as garantias processuais das partes, obviamente, contraditório, publicidade, e uma regulamentação do CNJ. E aí, o leilão eletrônico, que é tratado também no nosso curso aqui, tutela executiva, processo civil 4, salvo engano, o leilão eletrônico, ele tem diversas facilidades e diversos benefícios em relação ao leilão presencial, que é extremamente ainda mais burocrático. Então, o procedimento que regula a alienação judicial de bens por meio eletrônico tem a nítida finalidade de estimular a participação, aumentar, portanto, a publicidade, facilitar, reduzir custos e agilizar os atos no processo de execução. É evidente, portanto, a maior eficácia na prática dos atos
o leilão judicial por meio eletrônico, pela inexistência de fronteiras físicas, né, no ambiente virtual. É possível que você, daqui de Friburgo, onde eu gravo o vídeo, eu possa realizar um lance num leilão que ocorra, sei lá, em Manaus, que ocorra em São Carlos, que ocorra em Belo Horizonte. Então, se dá por sites, né? Qualquer Google que você der pesquisando aí sites de leilão judicial, os senhores verão que o leiloeiro agora, ele não tem apenas um escritório físico onde ele realiza a prática dos atos administrativos. Ele tem uma página na internet, onde você faz um cadastro, e como qualquer tipo de compra eletrônica que você faz, você pode fazer uma aquisição de um bem penhorado em um processo por meio eletrônico. E aí a conclusão da corte, que é, portanto, o que nos importa aqui, é que a conclusão do STJ foi no sentido que realmente tem razão o juízo deprecado. O juízo de São Carlos tinha razão ao se recusar a cumprir a carta precatória. Porque no ambiente eletrônico é desnecessário que o juízo onde se situe o bem realize o ato processual, a alienação judicial. Dito de uma outra forma e ainda mais claramente para os senhores. Aonde tramitava o processo, na execução fiscal em Belo Horizonte, o juízo poderia ter realizado, não só poderia, como deveria, na verdade. Esse processo vai prosseguir pela prática do leilão eletrônico pelo juízo deprecante, pelo juízo de Belo Horizonte, onde tramitava, é o juízo natural da causa. Então, de modo que é desnecessária, portanto, a expedição de carta precatória, que torna o processo ainda mais burocrático e formal, de modo que o juízo aonde tramite a causa pode realizar a expropriação, a alienação judicial por meio eletrônico. Estamos falando da realização de leilão por meio eletrônico, onde naturalmente ele vai designar um leiloeiro e o leiloeiro vai praticar os atos burocráticos, vamos assim dizer, de publicação de edital, de disponibilização das informações relacionadas ao processo, às partes e aos bens, e qualquer interessado pode, por uma plataforma, por uma página na internet, pela própria rede mundial de computadores, realizar ali o lance que entender necessário. E aí, tendo sido tentada a realização pelo leilão eletrônico, se ele não lograr êxito, aí é o caso de se pensar num leilão presencial. O leilão presencial naturalmente deverá ser expedida a carta precatória para o juízo onde se situa o imóvel, aí sim. Mas no leilão eletrônico, para a prática de atos de alienação judicial por meio eletrônico, o tribunal entendeu, portanto, que é o próprio juízo natural da causa pode realizar sem necessidade, portanto, de expedir uma carta precatória. Ok? Bom, meus amigos, então é isso. Lá na minha plataforma Arthur Vieira Cursos, num curso chamado Anotando o Julgado, os senhores sempre terão uma complementação disto que eu falo para os senhores aqui em vídeo. Lá vai ter escritos em diversos dos materiais. Tem uma parte do meu livro ainda que está para ser reeditado, Anotações de Processo Civil, que dá nome ao canal. Então, os interessados, procurem lá. Tem um cupom de desconto AVC, A de Arthur, V de Vieira, C de Cursos, AVC, onde os senhores conseguirão um desconto considerável e vai ficar igual o salário do professor, assim, ó, bem agradável e palatável para os senhores e ajuda a manter aqui os custos da plataforma, tá certo? Bom, então, meus amigos, é isso por hoje. Fiquem todos com Deus. A gente se vê em breve e mantenham-se, por favor, seguros aí nos lares dos senhores.